Boa noite, Luana. Seja bem-vinda. Deus te abençoe. Roberto está aí com você também. Deus abençoe a vida de vocês. Muito bem. Vamos começar então o nosso pequeno grupo virtual, né? E agora estaremos começando então um assunto novo. Nós vamos aprender os atributos de Deus. O Nico, seja bem-vindo, Nico. Deus te abençoe. Provavelmente a Dênia está aí também, né, assistindo. Vamos orar então, para nós iniciarmos. Senhor Deus, eu te louvo, Senhor, e te agradeço por mais um dia de vida que o Senhor nos deste. Pai Celestial, agora quando nós vamos estudar a Tua Palavra, Senhor, que verdadeiramente possamos entender, Senhor Deus, a Tua Palavra, Senhor, e que a cada dia o Senhor possa aumentar o nosso conhecimento, Senhor Deus. Senhor, desde já nos lembramos, Senhor Deus, temos pessoas queridas, Senhor Deus, que conhecemos, que infelizmente estão com o coronavírus, Senhor Deus. Outros estão com sintomas, estão isolados, Senhor Deus, aguardando o resultado, Senhor Deus. Abençoe essas pessoas, abençoe os nossos amigos, irmãos, Senhor Deus. Não permita, Senhor, que nenhum, Senhor Deus, dos nossos irmãos, da nossa comunidade, Senhor Deus, possa acabar, Senhor Deus, tendo um agravamento dessa doença, Senhor. Pedimos a Tua proteção, Senhor Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Oi, Neide, seja bem-vinda, irmã. Deus abençoe a vida de vocês. Muito bem. Os atributos de Deus. Para nós entendermos atributos de Deus, então a palavra atributo, ela tem a ver com qualidade, com características, com o caráter da pessoa, ou nesse caso aqui, de Deus. Por que é importante nós estudarmos, então, os atributos de Deus? Porque se nós conhecermos melhor o nosso Deus, nós vamos conseguir nos relacionarmos melhor com Deus. Nós vamos ter mais intimidade com Deus. Lorena, seja bem-vinda. Irmã, estamos orando por você, estamos orando pelo seu esposo. Deus abençoe a vida de vocês. É a mesma coisa, né? Quando nos casamos ou quando nós namoramos, então nós tentamos conhecer o nosso namorado ou a nossa namorada. Para que nós tentamos conhecer? Porque quanto mais nós conhecermos um ao outro, mais possibilidades teremos então de nos entendermos, de termos afinidades, de nós termos um relacionamento melhor, mais íntimo e mais profundo. Então é nesse o sentido de nós estudarmos então os atributos de Deus, tá? Hoje nós vamos entender um pouquinho sobre atributos. Então os atributos de Deus, irmãos, são qualidades atribuídas ao caráter divino de acordo com a sua autorrevelação e que nos ajudam a entender quem é Deus. Ou seja, irmãos, Deus, ele se revelou a nós através da sua palavra, através da Bíblia. Tudo que nós sabemos e conhecemos de Deus, nós só conhecemos porque Deus se revelou nesta palavra, tá? Se não existisse a Bíblia, nós não conheceríamos Deus. Então é através da Bíblia, através da sua palavra, que Deus, digamos assim, deixou-se conhecer pela humanidade, tá? Saber quais são os atributos de Deus é muito importante para qualquer cristão verdadeiro. Além da designação, então, de atributo de Deus, nós podemos também chamar de qualidades de Deus, ou alguns teólogos, eles trazem como perfeições de Deus. De modo que devemos entender que todas essas expressões, então, elas são sinônimos. Muito bem.
Outro tópico. Os atributos de Deus, eles descrevem plenamente quem ele é? Não. É importante, irmãos, nós entendermos que Deus não pode ser explicado ou definido de uma forma plena e compreensível aos homens, tá? Eu acho que quando nós entendemos isso, aí nós já damos um início de termos um relacionamento íntimo e profundo com Deus. No momento em que nós admitimos que nós temos dificuldade em entender, em compreender a Deus. Nós vamos mais para frente nos nossos estudos, nas próximas semanas, nós vamos ver que existem os atributos comunicáveis, aqueles que Deus comunica a nós, e os incomunicáveis, que Deus não tem como comunicar para nós. Por exemplo, irmãos, quando a gente fala que Deus ele é onipresente, nós não conseguimos entender isso. E não é nenhuma vergonha a gente admitir isso. Para Deus, não existe ontem e nem amanhã. Existe hoje. Ou seja, todo dia é hoje para Deus. Deus não está preso no tempo conforme nós estamos. Tá? Então, isso é algo incomunicável. Isso é algo para nossa mente, não temos compreensão. Se eu falar para você, meu irmão, minha irmã, pense em alguma coisa que não tem início. Você não consegue pensar. Pense em algo que não vai ter fim. Você não consegue pensar, porque a gente é limitado. Nós somos finitos e Deus é infinito. Então, quando a gente fala assim que Deus sempre existiu e sempre vai existir, é algo que na nossa cabeça nós não entendemos. Mas para Deus é algo normal, tá? Então, ali já começa a nossa intimidade com Deus, entender, compreender e aceitar que Deus é infinitamente incompreensível para nós, tá? Vamos lá. Sob esse aspecto, não se pode expressar... eu vou ler tudo de novo que fica mais fácil para nós entendermos. É importante entender que Deus não pode ser explicado ou definido de forma plena e compreensível aos homens. Sob esse aspecto, não se pode expressar o ser de Deus de forma adequada, com algum atributo, palavra ou frase. Ou seja, mesmo o estudo sobre os atributos de Deus o descreve de forma limitada, pois Deus, em sua plenitude, é completamente incompreensível para nós. Algo que precisa ser considerado é que conhecemos Deus apenas com base no que Ele resolveu nos revelar. Assim, há muito mais sobre Deus que não conhecemos, ou porque nosso intelecto, a nossa inteligência, não consegue compreender, ou porque Ele simplesmente não se revelou. Olá, irmã Rita, seja bem-vinda, Deus te abençoe, que bom que você está conosco. Então vamos lá, irmãos, quando nós falamos de Deus, nós precisamos entender algumas coisas. Hoje, a gente precisa cuidar, porque existe uma definição muito limitada de Deus. E as pessoas acham que elas conseguem definir Deus com uma palavra somente, né? Então existem pessoas assim, quem é Deus? Deus é amor. Ótimo, maravilhoso. Só que isso é muito pouco para definir Deus. Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus é amor, justiça, misericórdia. Deus é amor, justiça, misericórdia, bondade. Então,
uma palavra só vai fazer com que a gente pense de forma muito limitada de quem é Deus, do que ele é capaz ou do que ele já fez, tá? Então precisamos cuidar muito, porque algumas pessoas, Deus é amor, ele ama todos. Amém. Só que assim como Deus é perfeitamente amor, ele também é perfeitamente justiça, tá? Então, em determinadas ações da nossa vida, naquilo que nós fazemos, então Deus vai atuar como sendo amor, mas como sendo justiça. É impossível Deus praticar um ato de injustiça por amor, tá bom? Então vamos cuidar muito com isso, para não definirmos Deus de uma forma muito resumida e acabar não conhecendo verdadeiramente quem é Deus, e isso vai prejudicar o nosso relacionamento com Deus. No entanto, devemos nos confortar na verdade de que ele certamente nos revelou tudo o que de fato precisaríamos saber. A revelação de Deus aos homens é tão clara, tanto na criação quanto nas escrituras, que torna qualquer um que negligencie tal revelação indesculpável. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente falou um pouquinho de justiça, né? Às vezes a gente fica com a ideia de que Deus poderia cometer alguma injustiça com alguém. E isso não é verdade, tá? Tudo que nós precisamos saber sobre Deus, ele se revelou. Ele já revelou a nós. E ele vai revelar a cada um. Irmãos, não existe a mínima possibilidade de Deus cometer uma injustiça e decretar que alguém vá para o inferno, que alguém não tenha vida eterna, porque Deus foi injusto, porque Deus falhou. Isso não cabe dentro da palavra de Deus. E hoje nós vamos ver algo bem interessante, irmãos, para a gente pensar. Por exemplo, até hoje, pessoas que não ouvem falar de Jesus, não ouvem a salvação, que ele veio para salvar, e verdadeiramente essas pessoas não podem ser julgadas por Deus se elas não ouviram. Mas ninguém pode dizer que Deus não existe. Sabe por quê? Porque Deus, na sua palavra, ele afirma que a sua criação é algo que revela que foi ele quem criou, que existe um Criador. Olha o que diz Romanos. Vamos ler a partir do versículo 18, Romanos 1. Olha só, ele diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Portanto, o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou outra tradução, indesculpáveis. Seja bem-vinda, Gislaine. Então, irmãos, se alguém olhar para a natureza, para o que Deus criou, por si só, nós vemos que existe um Deus, tá? Então, Deus está dizendo, olha, não tem essa desculpa de alguém falar, mas eu não sabia que Deus não existia. Irmãos, se a gente olha para a natureza, se a gente olha para a lua, e ela está ali,
Olá, Rose, seja bem-vinda, irmã. Deus te abençoe. Eu já falei isso nos estudos da semana passada. E eu vou ter que ir atrás disso, porque para confirmar isso para os irmãos, para as irmãs. Eu li uns tempos atrás que se alguma coisa tirasse a Terra do eixo, acho que 10 centímetros, a vida ia acabar no planeta Terra. Olá, irmão Cleverson, irmã Renata, sejam bem-vindos também, Deus abençoe. A Terra ia destruir tudo que existe aqui. Irmãos, então não tem como alguém dizer que não existe um Deus. Eu li o livro de Jó. Esse fim de semana eu terminei de ler o livro de Jó, e acho que no capítulo 31, se eu não me engano, quando Deus responde para Jó, e ele fala assim, quem colocou os alicerces da terra? Por que a terra fica girando no eixo dela e em volta do sol? Por que a lua fica lá e fica girando? Isso é que Deus está falando aqui. A criação de Deus, ela é tão fantástica que não tem como alguém falar, não, Deus não existe porque isso aconteceu, porque um Big Bang explodiu. Bem, e aí, quem que fez a explosão acontecer? Para que acontecesse uma explosão tinha que ter uma energia também. Então nem por ali eles não conseguem responder. Se você olhar para dentro de um ser humano, se você olhar para como é que funciona um ouvido de uma pessoa, como é que ele capta o som, se você olhar o olho do ser humano, como é que ele funciona, então toda a criação, toda a natureza, ela revela que existe um Criador e que é indesculpável. Deus está dizendo, olha, é indesculpável um ser humano chegar diante de Deus e duvidar que existe um Criador. Então, a própria palavra de Deus está, então, mostrando para essas pessoas que sim, existe um Deus. Não tem como você olhar para a natureza e falar que não existe Deus. Vamos continuar. Então, qual a importância de se estudar os atributos de Deus? Quando estudamos os atributos de Deus, mesmo de uma forma limitada, podemos vislumbrar o caráter de Deus, entender um pouco mais sobre quem Ele é e como Ele é, e, consequentemente, adorá-lo e atribuir-lhe glória de uma forma mais apropriada e consciente. Por isso que nós precisamos estudar os atributos de Deus, porque nós queremos conhecer melhor a Deus, porque nós queremos nos relacionar melhor com Deus, porque nós queremos adorar a Deus de forma apropriada. E nós só vamos fazer isso se verdadeiramente nós conhecermos a Deus. Então, essa é a importância de então estudarmos os atributos de Deus. Os atributos de Deus também nos auxiliam na compreensão da natureza infinita de Deus em relação ao universo. Naquela passagem de Jó, Deus diz que ele conhece todas as estrelas. Ele chama as estrelas pelo nome. E nós sabemos que são bilhões de planetas de estrelas. E tudo está sob o domínio de Deus. Quando nós conhecemos melhor a Deus, nós vamos ter uma vida melhor, mais tranquila. Por quê? Porque mesmo todas esse mundo, as coisas que acontecem, nós vamos ter uma ideia melhor de que Deus está no controle disso tudo. Que Deus está cuidando disso tudo. E isso vai fazer com que a gente possa viver melhor. Viver em paz. Ter tranquilidade. E na certeza que Deus está no comando de
todo o universo, de toda a história do planeta Terra e também sobre a minha vida. E o importante isso tudo, irmãos, isso não faz com que Deus tire o nosso livre-arbítrio de nós decidirmos as coisas em relação à nossa vida. Que Deus vai interferir? Com certeza Ele vai interferir. Que Deus muda a história? Com certeza Ele muda. Mas mesmo assim, nós vamos conhecer Deus melhor e nós vamos perceber que dessa maneira vamos nos relacionar melhor. Vamos prestar um culto mais adequado ao nosso Deus. Não vamos definir Ele só com as características que nos interessam, né? Tem algumas pessoas que acham que Deus é só amor. Eles acham que Ele não é um Deus de justiça. Eles acham que não é um Deus que corrige. Como outros têm uma visão diferente de Deus. Então vamos cuidar com isso. E vai ser maravilhoso. Muito bem. Os atributos de Deus também nos auxiliam na compreensão. Primeira coisa, Deus, Ele é autoexistente. Isso aí já é incomunicável para nós. O que é autoexistente? Ele não tem ninguém que criou Deus. Ele existe por Ele mesmo. Tá? Quando Moisés perguntou quem que ele era, ele falou, eu sou o que sou. Em outras passagens do Velho Testamento, eu sou o grande eu sou. Tá? Então, Deus sempre existiu e ninguém criou Deus. Tá? Ele é um ser independente. Tá? Então, ninguém dá ordens para Deus, ou Deus não conversa com as pessoas para que ele tome as decisões. Ele é independente e infinitamente exaltado sobre a natureza. É isso que nós falamos. Na natureza, na criação, nós vamos encontrar Deus. Se nós observarmos como tudo funciona, como tudo foi feito, a gente vai encontrar Deus na natureza com toda tranquilidade. Nós vamos ver Deus se revelando. E que não sofre nenhum tipo de limitação pela natureza. Esse aspecto é chamado na teologia de transcendência. Por outro lado, a sua presença e o seu poder agem ativamente dentro da criação. Então, Deus continua agindo na criação. As coisas que estão acontecendo, Deus não perdeu o rumo da história. Tá? Então, as coisas que estão acontecendo, tudo está sob o controle de Deus. Vamos ver. De modo que ele não é um simples espectador da história, né? Muitas vezes alguns pensam, por que Deus permite que tal coisa aconteça? Por que Deus não dá a cura? Por que Deus não revela a vacina para a gente curar essa pandemia, essas coisas? Outra coisa que nós vamos aprender, que nós aprendemos com Deus, e eu aprendi isso, e espero que você também aprenda isso, meu irmão, a gente acha que pode dar conselho para Deus. Você já se pegou nisso? Deus, se você fizesse assim, seria melhor. Se Deus não permitisse que tal coisa acontecesse. Como se nós tivéssemos condições de aconselhar a Deus em uma situação. Irmãos, isso é impossível. Quem somos nós quando olhamos para Deus? E se nós olhamos realmente para os atributos de Deus, nós vamos perceber que como grande, glorioso é Deus e como nós somos pequenos e limitados e totalmente
dependentes dele. Tá, irmãos? Mas quem controla e conduz todas as obras de suas mãos de acordo com o seu propósito, tá? Então a Bíblia, os atributos de Deus nos revelam isso. Isso é maravilhoso. A gente ter a certeza de que não está fora do controle. Tudo está no controle de Deus, tá? Então, isso faz com que a gente possa ter uma vida cristã mais tranquila, mais feliz, mais em paz, tá? Eu não estou dizendo aqui que agora eu encontrei o mundo perfeito, que o pastor Luiz não precisa cuidar de pegar a Covid, se o pastor Luiz bobear, não fizer as coisas certas e pegar, que ele não vai morrer. Não estou falando nada disso, irmãos. Eu estou falando que a gente começa a ter um relacionamento íntimo com Deus que nos faz ter uma vida mais centrada, mais moderada, mais tranquila, sabendo que Deus está sob o controle de todas as coisas e está cuidando da nossa vida, da sua vida, da minha vida. Então, tudo está andando de acordo com o propósito de Deus. Ô, irmão Abirico, Deus te abençoe, que bom que o irmão está assistindo, tá? Obrigado, tá? Deus abençoe a tua vida também, irmão. Saudade de ver o irmão lá na igreja. Esse fim de semana, a princípio, não haverá culto, tá? Nem escola bíblica, domingo de manhã, e nem haverá o culto à noite, né? Por causa do decreto da prefeitura. Então, essa questão de que tudo está no controle de Deus e de acordo com o seu propósito, isso é chamado na teologia de imanência, tá? Então, Deus é autoexistente, ninguém criou Deus, Deus sempre existiu, Deus sempre vai existir, todas as coisas foram criadas por Deus, através de Deus, e ninguém tirou de Deus o comando sobre toda a natureza, sobre todo o universo, e ele continua sendo quem está escrevendo a história. É isso que nós vamos aprender com os atributos de Deus. Irmãos, era isso que eu tinha que passar para vocês hoje, tá? Então, essa é a primeira parte, então, sobre os atributos de Deus, tá? Semana que vem, vamos continuar e depois elas vão se dividir, então, como eu falei antes, entre os atributos comunicáveis, aqueles que Deus comunica para nós, e aqueles incomunicáveis. Nós sabemos que Deus tem, mas nós não conseguimos entendê-los e nem aplicá-los em nossa vida. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Que bom que você veio, que você assistiu. Aí o estudo fica gravado aqui. Eu estou transferindo esses estudos para o YouTube da igreja. Entra lá na nossa página, se inscreve lá, né? Igreja Batista do Santa Cruz. Tem lá a nossa logomarca. Lá você consegue olhar toda a sequência dos nossos pequenos grupos que nós estamos fazendo. Quarta-feira nós temos um pequeno grupo na igreja. Essa quarta-feira nós ainda vamos ver, porque nós fazíamos às 8 horas e agora tem o toque de recolher. Então eu não sei se vai acontecer nesse horário ou se a gente vai antecipar o pequeno grupo de quarta-feira, ok? Mas domingo de manhã vamos ter o estudo da Escola Bíblica Dominical via Facebook, tá? Pode entrar na página aqui, nessa mesma página que você está assistindo. E domingo à noite, às 18h30, teremos o culto também pelo Facebook, tá bom? Deus abençoe a todos. Obrigado por estarem juntos conosco. Mandem perguntas, vocês não estão me mandando pergunta nenhuma. Mandem sugestões, perguntas que a gente vai respondendo vocês, tá? Eu vou orar e vou encerrar para hoje, tá bom? Ó Senhor Deus, eu te louvo, Senhor, e te agradeço por mais um estudo que nós fizemos, Senhor Deus, por essa meia hora que nós passamos juntos, Senhor Deus, e que verdadeiramente, Senhor, através
do estudo, Senhor, que nós vamos fazer sobre os teus atributos, ó Deus. Que o Senhor possa nos revelar, Senhor Deus, mais conhecimento, Senhor, e que através desse conhecimento, Senhor Deus, nós possamos nos relacionar melhor contigo, Senhor Deus, possamos ter mais intimidade, Senhor Deus, que o Senhor possa verdadeiramente falar aos nossos corações através desses estudos que nós fazemos toda segunda-feira aqui. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Até segunda-feira que vem.